turma! Tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa com a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, vamos falar do capítulo 5, Reprodução Sexuada e Reprodução Assexuada em Animais. Então, vamos iniciar nossa aula falando de genes. Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos, formados por sequências especiais de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas. Os genes compõem o material genético existente nas células, relacionado às chamadas características hereditárias ou genéticas. Então, aqui nessa imagem, nós temos a demonstração de um gene. Nós temos aqui o DNA, tá? E aqui, essa representação aqui é um gene, tá certo? Que é o que forma os cromossomos. A genética. Os genes e a maneira como eles são transferidos para os descendentes são objetos de estudo da ciência denominada genética. E o que é genética? É a ciência voltada para o estudo da hereditariedade, bem como da estrutura e das funções dos genes. Então, vocês observem aqui os DNA com genes, tá? E os cromossomos na geração do ser humano. Então, aqui é o estudo da genética. Significa dizer que um ser humano ele vai ter algumas características dos seus descendentes, do pai e da mãe. Divisão celular. O crescimento de um ser vivo pluricelular até o tamanho adulto é decorrência do aumento do número de células no organismo. Esse aumento deve-se à capacidade que as células têm para sofrer divisão celular, processo em que duplicam suas estruturas internas e divide-se originando novas células. Então, nós temos aqui na divisão celular a mitose, né, e a meiose. Material genético e reprodução humana. O zigoto forma-se na fertilização. Então, a reprodução humana necessita de células especiais, que são os gametas. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos são os óvulos. A fecundação ou fertilização é a união dos espermatozoides com o óvulo, com a respectiva reunião dos materiais genéticos de ambos. A fertilização forma uma nova célula, que é o zigoto. Então, nessa imagem, vocês observem os espermatozoides, que é o gameta masculino, e aqui nós temos o óvulo, que é o gameta feminino. Então, o encontro do espermatozoide, a penetração do espermatozoide no óvulo, vai gerar, no caso, o zigoto, tá? Esquema da reprodução humana. A fecundação humana ocorre normalmente na tuba uterina, quando o espermatozoide, que é o gameta masculino, funde-se ao óvulo, que é o gameta feminino. Então, o zigoto, o que é o zigoto? É a célula ovo, é responsável por formar todo o organismo do ser humano. Então, sucessivas divisões celulares produzem novas células a partir do zigoto, que passa a se chamar embrião, e posteriormente feto até o nascimento. Então, nós temos aqui uma representação do espermatozoide com a letra X e o óvulo, pelos dois X, o encontro dos X do óvulo com o espermatozoide vai formar o zigoto. E aqui justamente nós temos a tuba uterina, tá? E aqui trópia de Falópio, onde isso vai acontecer, a liberação do óvulo. Então, aqui observe que o óvulo tem aqui ao seu redor os espermatozoides, e um dos espermatozoides ele vai fecundar. E aqui as células começam a se dividir, tá? E aqui eles vão se formando, né? Transformando o zigoto em embrião, e aqui vai formando, né, o ser humano, que é a criança, até o seu nascimento. A reprodução sexuada é aquela em que é feita através da troca e ou recombinação de material genético. Nos animais, a reprodução sexuada é feita pela fecundação. Então, a fecundação ela pode ser direta ou indireta, cruzada ou autofecundação e externa ou interna.
Na reprodução sexuada, intervém o macho e a fêmea. O macho produz os espermatozoides nos testículos e a fêmea produz os óvulos nos ovários. A fecundação ocorre quando o espermatozoide se une ao óvulo, formando o ovo. Então, a fecundação pode ser interna, quando ocorre dentro do corpo da fêmea, ou externa, quando ocorre fora do corpo da fêmea. Nós temos aqui exemplo de animais, das tartarugas, né, e dos sapos. Aqui vamos falar dos ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um. Ovíparos são animais de fecundação interna ou externa, cujas fêmeas liberam ovos de seus corpos. Os animais vivíparos, o embrião se desenvolve completamente dentro do organismo da mãe, se alimentando e recebendo oxigênio diretamente de fontes fisiológicas provenientes do sangue materno. Já em animais ovovíparos, o ovo permanece dentro do corpo materno até o fim do desenvolvimento embrionário e posterior eclosão, liberando filhotes já formados. Então agora vamos falar da reprodução assexuada, processo que ocorre sem a participação de gametas. Não há, portanto, troca de material genético entre os organismos. Então aqui nós temos exemplo de reprodução assexuada. Aqui tem o processo de como acontece, tá? Então aqui são os exemplos do brotamento, esporulação, bipartição, né? Enfim. Então, a reprodução assexuada tem os processos mais comuns, que é a bipartição, gemulação, a divisão múltipla, a multiplicação vegetativa, partinogênese, esporulação e fragmentação. São os tipos de reprodução assexuadas. Então, aqui nós temos dois exemplos, né, de reprodução assexuada, que não precisa exatamente da participação do macho e da fêmea, né? Então, exemplo aqui do brotamento, nesse exemplo de cima, e da regeneração, no exemplo de baixo. Já a sexuada, sim, precisa do gameta masculino e do gameta feminino para gerar o zigoto, tá bom? Então, a atividade proposta é do livro didático, entre as páginas 97 e 108. A primeira questão: compõe o material genético existente nas células relacionado às chamadas características genética ou genética. Então, vocês estão falando de quê? Dos gametas, dos genes, dos cromossomos ou dos descendentes? Na atividade proposta, livro, página 97 a 108, e aí vocês vão resolver essas questões. A primeira questão: compõe o material genético existente nas células relacionado às chamadas características genéticas ou genética. Esse contextozinho, nós estamos falando de quê? Dos gametas, dos genes, dos cromossomos ou dos descendentes? Marque uma alternativa. Segunda questão: na geração de um novo ser humano, o pai e a mãe contribuem com seus materiais genéticos. A união do espermatozoide com o óvulo, com a respectiva reunião desses materiais genéticos, é a produção, é a fabricação, é a industrialização ou a fecundação? Uma alternativa. Na terceira questão, de acordo com o estudo da reprodução sexuada de animais, relacione os três tipos de animais da segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Então, nós vamos aqui ver os enunciados dos animais ovovivíparo, dos animais vivíparos e dos animais onívoros. E aí vocês vão ver o enunciado que corresponde aos tipos de animais e vão colocar a letra correspondente. Na quarta questão, o broto surge por meio de sucessivas divisões celulares que produzem novas células cuja bagagem genética é idêntica à da hidra original. Este modo de reprodução assexuada é a regeneração, esporulação, brotamento ou bipartição. Esse texto condiz a um desses tipos de reprodução, tá? Então, concluindo aqui a nossa aula, vocês têm
o nosso livro didático para vocês poderem responder essas questões entre as páginas 97 e 108. Concluindo a nossa aula, hashtag fique em casa.